Lendo a Bíblia, às vezes a gente se depara com versículos difíceis de entender ou que a gente não sabe o que bem ele quer dizer, se quer dizer uma coisa ou outra. Hebreus capítulo 1, versículo 14, refere-se ao ministério dos anjos para nós ou para aqueles que são salvos na tribulação. Talvez você não conheça bem este versículo, ou se já leu, não lembra mais. Bem, para começar este vídeo, vamos ler este versículo em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte: não são, porventura, todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Encontramos a palavra salvação várias vezes neste livro de Hebreus, mas notamos que em 2 destes casos a salvação é usada em um sentido futuro, como algo que é antecipado e ainda a ser recebida, mas também verdadeiro daqueles que são salvos atualmente. Não entendeu? Vamos explicar. Nesta passagem de Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor indica que aqueles a quem os anjos atualmente ministram herdarão a salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, lemos de Cristo que aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O que claramente se refere à nossa desejada libertação da presença do pecado em nós e a transformação do nosso corpo. Em ambos os casos, a referência é aos crentes nesta dispensação atual e que atualmente desfrutam da salvação de seus pecados, sua condenação e poder deste pecado e dos pecados. Mas eles desfrutarão, ou seja, todos esses crentes desta nossa dispensação, desfrutarão da salvação em seu sentido escatológico, a plenitude da salvação, quando serão salvos da presença do pecado. O apóstolo Paulo também fala da salvação como algo atualmente apreciado, mas também como algo a ser alcançado e ainda recebido. Ou seja, você pode leia os versículos em Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, capítulo 13, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Paulo descrevendo aos romanos, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, isso está em Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Note o que ele diz em Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, reconhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aos Tessalonicenses ele disse: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 9 e 10. Pedro, usando a palavra em um sentido semelhante, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, assim como João, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele tem a mesma ideia. Note-se também que a expressão que temos serão herdeiros, ou melhor, herdarão, aí nestes versículos e também em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, não está no tempo futuro, mas está no presente ativo, de modo que não se refere especificamente a um evento futuro, mas ao que é apreciado atualmente. Desta forma, está sendo apreciado atualmente e de forma plenamente. Alguns
olham para o ministério angelical como um serviço que só pertencia a Israel no Antigo Testamento. Ou aquele período da grande tribulação que não é necessário agora, tendo em vista, ou seja, que o trabalho dos anjos não é necessário agora, tendo em vista o trabalho atual de nosso Senhor, ou nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote exaltado no céu, que nos ministra à direita de Deus. No entanto, há muitas referências ao ministério dos anjos aos cristãos na era da igreja, como de um anjo a Pedro na prisão em Atos capítulo 12, versículo 7, um anjo do Senhor que veio para trazer sua libertação. Novamente em Atos capítulo 8, versículo 26, foi um anjo que direcionou Filipe para o eunuco. Foi um anjo de Deus que falou com Paulo no navio lançado pela tempestade, em Atos capítulo 27, versículo 23, para lhe trazer encorajamento. Dificilmente se pode contestar o atual ministério dos anjos aos crentes. E Hebreus capítulo 1, versículo 14, está enfatizando que eles são salvos, que eles são servos, melhor dizendo, ministrando àqueles que herdarão a salvação. Esse ministério pode realmente começar antes da salvação, se reconhecemos seu envolvimento em dirigir e trabalhar na vida dessas pessoas que vão ser salvas sob a direção de Deus. Foi um anjo de Deus, em Atos capítulo 10, que disse a Cornélio para enviar alguém a chamar Pedro de Jope. Não podemos limitar o ministério dos anjos, pois eles servem como diáconos para cumprir uma obra como Deus dirige. Não há necessidade de aplicar esta passagem que começamos este vídeo, Hebreus capítulo 1, versículo 14, somente àqueles da tribulação, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. No entanto, aqueles nesse período, ou seja, da tribulação, também serão objetos do ministério dos anjos e como eles precisarão durante esse tempo de extrema perseguição e sofrimento, como eles vão precisar todo o auxílio divino. Os anjos que pecaram não participam da salvação, não tem salvação para eles, mas os crentes em qualquer dispensação estão sendo servidos pelos anjos eleitos, por esses fiéis mensageiros fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor.